Bom dia, pessoal, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer o call mensal nosso. Hoje o Marcelo está de férias, vocês vão ter que me aguentar falando um pouco mais. É, Pensei aqui em fazer o que a gente sempre faz aqui, passar um pouco sobre o que aconteceu no mês, falar da carteira, um pouco das mudanças que a gente fez e aí desenhar um cenário que a gente está enxergando, tá? Esse mês foi um mês interessante, assim, porque se você olhar para a performance nossa, né? Se você pegar a nossa estratégia do long bias, rendeu perto de 1%, 0,90 e pouco. É muito parecido com o índice, que ficou em 1 e pouquinho, muito parecido com o CDI, que ficou em 1,2. Quando você olha para isso, parece que foi um mês meio sem muita coisa relevante acontecendo e, pelo contrário, né? Foi um mês em que teve uma sobreposição de fatos aqui. Alguns, assim, que em condições normais seriam muito negativos e o mercado conseguiu passar bem por isso tudo. Acho que isso é um sinal importante, tá? Lembrando, assim, só para elencar algumas coisas, putz, a gente continuou idas e vindas de tarifa, a gente não tem uma boa definição nisso, o base case do mercado é positivo, mas a gente talvez tenha uma definição aí melhor sobre tarifas a partir da semana que vem, né? O Trump deu até o dia de 7 a 9, na verdade, aí para definir as tarifas para um conjunto importante de países. Vamos ter um pouco mais de definição na semana que vem, mas assim, teve um monte de idas e vindas nesse processo, o mercado não deu muita bola para isso. A gente teve o Copom, foi um Copom bastante dividido, não era um Copom claro, entre parar já na reunião passada ou dar mais uma de 25, ele deu mais uma de 25, alongou um pouquinho o ciclo e falou que parou. Mas seria um evento a priori negativo para os cases domésticos, ainda que sinalizando parar no mercado também. Hoje ficou volátil com essa história, mas colocou isso como negativo. A gente teve uma guerra, né? Esse meio tempo, parece que é uma coisa pequena e não foi. Essa ameaça de ataque ao Irã é um negócio que paira sobre o Oriente Médio há um tempão. O impacto disso teria sido muito negativo em outras condições de mercado. O fato de ter sido rápido, o fato de ter sido quase cirúrgico ajudou bastante. Mas, de fato, o mercado botou muito pouco isso nos preços e assim, o evento entrou e saiu e a reação do mercado foi de gerar volatilidade, mas não mexeu em nenhuma tendência aqui, tá? A gente teve antecipação aqui da questão eleitoral, vou falar um pouco mais para frente sobre isso. Isso é importante para a nossa estratégia. Boa parte dessa antecipação está acontecendo porque o julgamento do Bolsonaro no Supremo está vindo muito mais rápido, tá? Então, os debates em relação a quem vai ser o candidato da direita estão ocorrendo. E, assim, por último, a gente teve essa derrocada aí do governo. O governo perdeu a base no Congresso, né? Não aprova mais nada. Em condições do jeito que está, ele não aprova mais nada. A gente não sabe se o desfecho disso vai ser uma coisa como pauta-bomba, ou o governo e o Congresso disputando benesses fiscais, transferências, etc. A gente já viu isso acontecer, por exemplo, no final do governo da Dilma. A gente viu isso acontecer também no final do governo do Bolsonaro. Ou pode ser alguma coisa mais conservadora do ponto de vista fiscal, o Congresso indo mais para a oposição, impedindo o governo de acelerar mais no populismo fiscal. Tá? A gente não sabe muito bem o que vai acontecer, se aumentou o range de cenários aqui possíveis, aumentou a vol, mas, de novo, você soma isso tudo, todos esses choques que a gente teve ao longo do mês de junho, e a bolsa subiu 1%. No fundo é isso, bom, a cota do nosso fundo também não é muito diferente. Quando você olha para a P&L, tem algumas coisas que chamam a atenção da nossa estratégia, né? Os dois principais setores que agregaram performance foram domésticos, então corporadoras e varejo foram os dois principais setores que agregaram na performance. Também positivo foi commodities, a gente entrou o mês com uma posição boa de petróleo, então toda andada de petróleo ajudou, tá?
A gente operou isso logo após o primeiro ataque, a gente travou vendendo petróleo para travar um pedaço desse ganho. A gente tinha as junior companies, né, de petróleo, basicamente, chegamos a ter um pouco de petro também. E terminamos um mês já sem essa venda de petróleo, com a posição menor das companhias de petróleo também, tá? Mas isso ajudou no mês. Do lado negativo, o que pesou mais negativamente foi mais para o fim do mês, foi a posição que a gente tem em locadoras. Foi muito um news flow que veio do governo, parece que o governo nessa linha meio populista está utilizando uma medida de política industrial, ou está cogitando utilizar uma medida de política industrial, que era de diminuir o IPI para os carros mais verdes, né, que poluem menos, para estimular ou baratear o preço dos carros populares. Tá? Negócio que ele já usou, vários governos já usaram em vários momentos. Esse negócio voltou a ser cogitado, esse é um troço que tem um impacto para as locadoras, porque reduz o valor da frota que ela tá carregando, a concorrência do veículo novo mais barato, usado que ela vai monetizar. A gente acha que o mercado exagerou um pouco nessa ponta, a gente não sequer sabe se isso vai prevalecer, tá? Então a gente meio que a gente manteve a posição que a gente tinha, a gente não vendeu por causa disso, mas isso custou na nossa cota no mês passado. Olhando adiante, o que a gente fez? Assim, acho que foi importante. A gente começou o mês de junho 100% comprado, 95% a 100%, também onde a gente tem oscilado. A gente terminou o mês mais ou menos com o mesmo net long. O que a gente fez foi mudar um pouco a composição, e aí depois quando eu falar os cenários eu vou tentar justificar um pouco isso, mas a gente tinha no começo do mês, se você somasse utilities e commodities, eram as duas principais posições, dava um pouco mais de 40% elas somadas. Hoje, terminando o mês, a gente deve estar com perto de 15% nisso, mais ou menos 9 de utilities, 6 de commodities, tá? Então, a gente diminuiu isso. Em utilities são basicamente os mesmos papéis. A gente gosta das empresas, é, das boas empresas do setor elétrico, e só que a gente reconhece que a tiro que essas empresas estão projetando já é menor, acho que foi a principal razão da gente ter diminuído. Para commodities, acho que vale a mesma lógica, exposição menor, então a gente ainda gosta das júnior de petróleo, Prio e Brava, mas a gente não gosta do que é de China. Então a gente tem uma posição vendida em Vale aqui, que protege um pedaço dessa posição de petróleo. A gente, assim, o mercado de commodities ensaiou uma recuperação, está começando a ensaiar uma recuperação. Eu acho que esse negócio tem vida um pouco curta, porque eu acho que a China não vejo muito crescimento em China, no fundo é isso, e quando você olha para a estrutura, para onde a China vai crescer, eu vejo muito menos crescimento no mercado imobiliário, acho que está longe de você ter uma recuperação lá, então toda a parte de base metals é complicado. Mas a história de petróleo, assim, se você mantiver o preço mais ou menos nos níveis que estão, talvez até um pouco abaixo, para as junior companies é uma história muito positiva. A gente diminuiu petróleo, afinal de contas, com guerra e tudo mais, andou. Mas a gente ainda é exposto, tem mais ou menos 9% no grupo commodities aqui, tá? Absorvendo tudo. Essa redução de utilities para commodities financiou basicamente o aumento nos cases domésticos, tá? Hoje a gente tem nossas principais posições, pensando setorialmente. Então, em varejo, dentro de varejo é vestuário, assim, não muda muito o que a gente já vinha carregando, compramos um pouco mais, mas a gente gosta de Renner, a gente gosta de C&A, a gente gosta de SBF, a gente gosta de AXA, tá? A gente tem um pouco de alimentar também com açaí, pensando um pouco
ou bastante na desalavancagem, tá? O setor como um todo, eu acho que é o setor mais elástico, talvez os mais elásticos aí para pegar uma recuperação um pouco maior nossa. Então, tem uma história de repricing de múltiplo, tem uma história de queda de juro real que é importante, tem uma história, essa eu acho que é um pouco menor, mas o que a gente percebe é que tem uma resiliência muito grande na demanda ainda. Acho que essa demanda vem para baixo, mas eu não vejo a economia brasileira, a não ser que você tenha um desfecho muito ruim na eleição, não vejo a economia brasileira entrando em recessão. Então, mesmo do ponto de vista de earnings, acho que sim, tem, você pode ter desfechos bastante positivos aqui. Assim, o varejo é o setor que melhor captura isso tudo. A gente gosta de incorporadoras também, acho que é o segundo setor que a gente tem hoje na carteira. A gente gosta muito dos papéis de Minha Casa Minha Vida, já não é de hoje, foram muito bem nesse recente. Mas a gente está aumentando aos poucos também uma exposição em Cirela, pensando aqui mais na alta renda e numa exposição um pouco maior a juros, tá? Cirela, do que a gente rodou ano passado, é dos papéis mais expostos a juros na Bolsa Brasileira. Acho que está na hora de ter um pouquinho mais de posição aí, tá? Temos que lembrar que a eleição está longe, tem tempo para isso. Mas, como eu disse, tem uma antecipação aí na discussão eleitoral, acho que faz sentido ter um pouco mais de posição aí. Depois, pela ordem, a gente gosta de bancos, mas é menos incumbente, a gente tem muito pouco, para dizer quase nada de incumbentes. O que a gente gosta mais aqui é de Nu. Tem uma coisa estrutural positiva em Nu, ele é evidentemente muito exposto em Brasil, o crédito aqui é relevante, mas tem uma história muito grande ainda de crescimento, não só aqui, como em outras geografias, México principalmente. E ele tem uma correlação que nesse recente, é um pouco diferente, quer dizer, ele carrega a história de Brasil também, mas ele carrega bastante a história de exposição à tecnologia, que é uma história um pouco mais global. Então, num certo sentido, é interessante e, sim, tem beta, mas tem um beta menor do que esses cases mais alavancados em Brasil. E a gente gosta de rental. Então, os cases domésticos, acho que é isso. O rental é basicamente uma história de queda de juros. Como eu disse, para as locadoras de veículos, a gente tem, né, Localize, a gente tem Movida. Elas pesaram um pouco nesse recente por causa desses rumores aí de subsídio para carro popular. Acho que muito disso está no preço. Essa história não está confirmada. Se você ouvir lá no MIDIC, eles dizem que não é isso. Mas quando pinga lá perto do núcleo político do governo, essas histórias às vezes são mudadas, né? Então, uma coisa de política industrial, barra ambiental, pode virar populismo para a eleição. O que dizem é que seria um subsídio só para 26, então também é muito limitado. E mesmo o impacto disso, ainda que ele exista, é, um pedaço disso é diluído porque as locadoras vão comprar mais barato também. Então, elas vendem mais barato, mas assim, vão passar entre uma frota nova um pouco mais barata também. Mas mais importante que isso, acho que isso é um setor muito alavancado a juros, né? Então, se você tiver uma perspectiva de corte de juros, eu acho que é um lugar bom para estar, tá? Isso é muito mais relevante, inclusive, do que essas mexidas de policy que o governo pode estar querendo fazer. Quando você soma hoje varejo, então já olhando para a carteira como está hoje, varejo, locadoras, incorporadoras e bancos, isso soma mais ou menos um pouco mais da metade, vai dar uns 55% da carteira. Então a gente está mais exposto a isso, compramos de 15 a 20% ao longo do mês de junho, aproveitando esses momentos aí de mais volatilidade também, que esse monte de fatos aqui que eu mencionei no começo trouxe para o mercado. A gente foi aproveitando para fazer aumentar um pouco a exposição nesses papéis aí que a gente acha que são mais elásticos à volta do ciclo e a questão eleitoral também, tá?
Bom, então é isso. Nosso net está muito parecido. A gente continua bastante comprado. É, e com esse breakdown um pouco mais exposto em domésticos, um pouco menos em utilities, um pouco menos em commodities. Deixa eu tentar, então, justificar por que que a gente fez esse movimento, o que que a gente está enxergando pela frente, tá? Eu acho que tem duas razões aqui quando a gente vai desenhar estratégia que são importantes para pensar a carteira, tá? São dois vetores aí que são mais ou menos independentes, mas a gente tem que estar olhando para eles o tempo inteiro, tanto para pensar um pouco net long e as estruturas de hedge, quanto para pensar a distribuição setorial, quanto que você quer correr de risco de beta de Brasil. E as duas coisas são, primeiro, a maneira como a gente está enxergando o ciclo global e doméstico aqui. Então, é tudo muito macro, né? Então, inflação, juros, reação de policy para US, o efeito sobre câmbio e inflação e juros, reação de policy Brasil, tá? Então, esse é um ponto. O segundo ponto é a eleição, tá? Até junho, eu acho que esse primeiro ponto segue sendo o principal driver, mas esse primeiro ponto era o que dominava a tese mais macro, vai botando meu chapéu aqui, mas a tese mais macro da carteira. Ciclicamente faz sentido ter posição em mercados emergentes. O Brasil é o mercado emergente dos grandes, provavelmente mais descontado. Faz sentido ter posição em Brasil. Você tinha muita incerteza, a questão eleitoral ainda muito distante. Faz sentido você ter posição, mas a gente gostava de olhar para isso com dois vetores, um era um pouco de commodities, outro era o setor elétrico, tá? Com tiros ainda muito elevados, pensando ainda mais, sei lá, precificação de 2, 3 meses atrás. É, Agora a gente está olhando para esses mesmos riscos de uma maneira mais positiva, só que uma carteira mais exposta nos cases, ainda mais exposta nos cases domésticos, tá? Por que isso? Assim, olhando para o ciclo global, eu acho que a cabeça é mais ou menos a mesma, talvez com alguma aceleração. Por quê? Então, vamos tentar detalhar um pouco aqui de US, depois a gente fala um pouco de Brasil e eleição. Pensando para a US, a gente vai entrando no segundo semestre e me parece os dados estão mostrando sinais bastante consistentes de desaceleração, tá? Se você pegar o consumo em termos reais das famílias, claramente você tem uma desaceleração ao longo do ano. Se você, dependendo, se você pegar o acumulado do ano, em termos reais, contando a inflação, o consumo já está muito perto de zero no acumulado, ele vai oscilando, mas assim, está perto de zero, não vai ficar no zero. Essas coisas balançam, mas é muito diferente do consumo que você via 4, 3,5 ao longo do ano passado, tá? A gente está vendo consumo bastante menor. Parte disso é mercado de trabalho, parte disso é confiança. Eu acho que renda disponível ainda não pegou, porque a gente não vê nada acontecendo de tarifas mais relevante ainda do ponto de vista da inflação. A gente já vem uma antecipação desses fatores mais negativos passando, tá? Não é uma recessão, mas tem uma desaceleração importante. Outro ponto é o mercado de trabalho em si. É verdade que o payroll hoje veio um pouco mais forte, do que a expectativa, mas quando você olha para o payroll privado, ele veio bem mais baixo. O payroll privado, evidentemente, é o payroll cíclico, né? O que jogou o payroll para cima e surpreendeu hoje um pouco para cima foi os governos e principalmente os estados, tá? Então, contratação do setor público é um negócio que tem muito pouca ciclicalidade, pelo contrário, deve diminuir ao longo dos próximos meses. O que a gente tem que olhar mais para pensar o ciclo aqui o mercado privado, ele está desacelerando. Isso é compatível com o que a gente vê em pedidos de auxílio-desemprego, esses dados mais de alta frequência do mercado de trabalho por lá, e ajuda a corroborar a história de desaceleração do consumo, tá? Se isso vale, a gente vai entrar no segundo semestre
provavelmente crescendo menos. Além disso, tem uma coisa que sustenta muito a demanda agregada americana, privada, é CAPEX. Assim, o investimento ainda é bastante alto, uma parte disso está relacionada a AI, mas essa também é a parte mais elástica, a juros que estão altos e elástica a confiança e expectativas que pós-Trump andaram muito para trás. Então, a gente provavelmente vai ver uma desaceleração também do investimento privado, consumo e investimento privado mais baixos, essa absorção doméstica vai vir para baixo. A gente também não vê nada muito relevante acontecendo em fiscal. Vamos ver a demanda agregada americana menor. Tá? Uma economia que vai crescer na média desse primeiro semestre, alguma coisa perto de 2%, talvez até um pouco abaixo, vai terminar o ano crescendo 1%, talvez um pouco menos, tá? Não é uma recessão, mas é uma desaceleração importante. Se isso vale, olha para a reação de policy. Mesmo que você tenha um pouco mais de inflação, e vai ter mais inflação por causa de tarifas ao longo desse próximo trimestre, se isso não espalhar para expectativas, e não está acontecendo, se você olhar tantas expectativas via surveys, subiram e agora estão caindo, e as mais longas mexeram um pouco, quanto a expectativa de mercado, o que a gente está vendo é que expectativas por lá estão super bem comportadas. Então, se você tivesse choque que é esperado, expectativas abrirem pouco nos preços, o que vai sobrar é desaceleração. E aí, olhando para o Fed, tanto o Powell quanto uma boa parte dos membros do FOMC estão começando a sinalizar um conforto de começar a cortar de novo em setembro, tá? Então, não vai ser em julho, esse payroll um pouco mais forte. Acho que desmonta essa tese. Era muito pouco provável que fosse em julho, tinha só 2 membros que foram indicados pelo Trump lá no FOMC defendendo isso. Mas setembro parece bem razoável, tá? Então a gente está numa história ainda de corte de juros, se essa desaceleração for consistente e a variação de preço relativo que tarifas trouxer impactar um pouco a expectativa, a gente vai ver uma sequência interessante de cortes. Isso é bom para emerging markets, vai espalhando dinheiro, pega isso no ambiente estruturalmente mais averso ao dólar, a gente vai ver esse IDX vai vir um pouco mais para baixo, tá? Já devolveu um bocado, né? A gente, o ponto de partida dele é perto dos 110, já está nos 97, mas eu acho que ele pode vir para baixo dos 95, devolvendo toda a alta cíclica que ele teve, tá? O início do ciclo de aumento de juros, desse ciclo de aumento de juros nos Estados Unidos, o DXY estava rodando lá um pouco abaixo dos 95, a gente acha que deve vir para isso, se a gente tiver certo em relação ao que a gente vê de atividade. Pô, se ele tem de 2 a 5% a mais para cair, 2,5% a 5%, pô, mais 2% de queda no BRL, o real vem para baixo dos 5,30, tá? Me parece uma história boa, sim, acho que o real vai seguir apreciando, tá? Um real que vai vindo testando os 5,30 tem implicações para cá importantes. Muita gente ainda tem expectativa de câmbio quando modela inflação, pensando num BRL a 5,60 para o fim do ano, 5,50. Então, estamos falando num câmbio mais apreciado. Isso ajuda a coordenar expectativas. Então, se você olhar para expectativas tanto de mercado quanto do Focus, elas começaram a apontar para baixo esse ano, de maneira bastante inconsistente, e pararam de subir os demais anos, tá? Que eu acho positivo. E mais importante, acho que isso dá folga para o Banco Central. Você consegue esperar, o juro real está alto para caramba, você consegue ter mais tempo para a atividade desacelerar e ela tem desacelerado. Vai ser um processo gradual, a gente está em pleno emprego, o mercado trabalhando, apurrando. A gente vai ver essa desaceleração que vai gerando mais consistência na queda de inflação. Quando eu olho para a curva de juros aqui, você tem um início de cortes em janeiro, que me parece razoável. Mas num pace muito moderado ainda, estão falando 25,
prêmiozinho, assim, 30 e pouco em algumas reuniões. Você vai somar lá, dá perto de 250 vezes de corte. Parece modesto. Tá contaminado pelo risco político, evidente, mas me parece modesto para esse cenário de desaceleração da atividade, com câmbio mais apreciado e expectativas começando a coordenar. Tá? Eu acho que você tem um espaço para a parte curta da curva fechar um pouco mais, isso vai trazendo a parte longa para baixo. Tá? Se isso vale, a história de Brasil vai ganhando mais apelo. Acho que faz essa história cíclica, olhando para os cases domésticos brasileiros, que faz a gente estar 100% comprado. Tá? Então, esse é o componente que a gente olha já há alguns meses. É uma mistura de rotation do dólar, desaceleração americana, apreciação do câmbio aqui e queda gradual de inflação aqui no Brasil também. Então, essa história que a gente gosta para estar comprado. O segundo componente dessa história, eu vou falar pouco aqui porque ele é menos importante, é eleição. Tá? Eleição era bem menos importante porque quando a gente olhava na distribuição do tempo disso, quando é que o risco eleitoral positivo ou negativo ia começar a aparecer de maneira mais concreta nos preços, o primeiro milestone lá que a gente tem que olhar é o momento próximo da decisão do Bolsonaro. Só recapitulando rápido, por que a decisão do Bolsonaro é tão importante? Porque essa é uma eleição que deve ser razoavelmente disputada, ainda que o Lula tenha perdido popularidade, talvez possa perder um pouco mais. Ele ainda tem a caneta, ele tem um monte de transferência para fazer. E você tem, dependendo da pesquisa, 25, 30% de eleitores que se autodeclaram petistas nas pesquisas. Então, assim, o Lula tem um suporte, tá, na queda de popularidade. A eleição é disputada, o país é muito polarizado. Um eleitor tão polarizado significa que você tem um core de eleitores petistas e um core de eleitores bolsonaristas. Quem conseguir capturar o centro tem uma grande vantagem. Né? O outro lado dessa história é que tanto Bolsonaro quanto Lula têm rejeições muito altas também. Então, no fundo, se para o que vai definir essa eleição, ou um driver importante dessa eleição, mantida uma popularidade do Lula 35, por aí hoje eu tenho 40 de aprovação. Eu acho que muito relevante para definir o que vai ser essa eleição, para onde o eleitor do centro vai e, portanto, qual que é a rejeição do candidato que o Bolsonaro vai escolher. Tá? Por isso que o mercado olha tanto para o Tarcísio. O Tarcísio é o cara que traz a base bolsonarista, mas a rejeição dele é muito menor. É diferente dos filhos ou da Michelle, que tem uma rejeição muito grande. O Bolsonaro transfere voto, transfere rejeição. No caso do Tarcísio, até pela postura dele, parte também pelo desconhecimento, mas assim, parte grande é pela postura, ele transfere os votos bolsonaristas, o Tarcísio captura isso, mas não captura toda a rejeição do Bolsonaro, ele vira favorito. Tá? Essa acho que é a grande história. Claro, tem toda uma questão de que tipo de policy ele vai fazer, e isso tudo é importante. Mas eu acho que a escolha do Bolsonaro é importante basicamente para isso. É isso que a gente está olhando. Então, o timing de escolha é super importante quando você vai pensar em estratégia. E até 2 meses atrás, 3, parecia que ia ser alguma coisa um pouco mais demorada, né? Todo mundo falava que o julgamento ia terminar no final do ano só, lá para novembro, dezembro, até você definir recursos e tudo mais. A gente estaria no começo do ano, seria por lá que você teria uma definição. E aí, assim, passado o julgamento, definindo os recursos, tudo transitado, o Bolsonaro teria que se posicionar. Tá? A maneira como o julgamento foi sendo conduzido foi muito mais rápido. Tá? Então, hoje, você já está nas alegações finais. Você vai somando o prazo de defesa e da PGR para as alegações, pô, é bem razoável falar em agosto. Tá? Então, agosto parece que você tem uma definição do julgamento. Vai ter alguns recursos.
talvez setembro, você já tem uma definição de prisão do Bolsonaro. Se isso vale, esse é meio não diria um deadline, porque ele sempre pode escolher postergar, né? Mas é, ele preso, ele não tem acesso à rede social. E ele só tem acesso aos advogados e à família. Então, é muito difícil fazer política. Tá? Eu acho que o fato de uma eventual prisão estar mais próxima traz ele mais perto da negociação. E aí, se você olhar um pouco das reações que a gente tem visto da base ou dos principais apoiadores do Bolsonaro e dele próprio, tem uma mudança de postura aqui, né? A primeira que a gente percebe é Flávio Bolsonaro falou naquela entrevista na Folha que o presidente que o Bolsonaro eventualmente apoiar tem que se comprometer com o indulto e tem que viabilizar esse indulto no STF. É claro que o Flávio falou isso num range amplo, pode ser tanto, você pode entender isso como forçar o STF a manter o indulto, quanto a negociar a manutenção do indulto com o STF. Tem que lembrar que o STF é que dá a palavra final nisso. Então, o presidente pode dar um indulto, o STF pode cassar, como já fez no passado. Então, essa negociação aqui com o Supremo é importante. Eu acho que o caminho de forçar é muito difícil, por duas razões. Uma, porque está muito claro que você não vai ter as Forças Armadas para isso, né? Acho que se fosse para ter as Forças Armadas para isso, isso teria acontecido já em 24, não seria agora. E pelo Ibope das últimas manifestações do Bolsonaro, parece que quando a agenda é a agenda dele, não é a agenda contra o governo, mas é uma agenda para benefício próprio, ele atrai menos gente. Tá? Tinha muito menos gente na Paulista dessa vez. Eu acho que essa ficha também está caindo. Então você não vai ter uma produção popular tão grande quanto ao que você teve pós-vitória do Lula, por exemplo. Pelo menos essa expectativa hoje parece ser menor. Se isso vale, eu acho que o Bolsonaro tem que caminhar para uma solução negociada com o Supremo. Então ele tem que indicar alguém que possa conduzir a negociação com o Supremo. O único cara que ele confia que pode fazer isso é o Tarcísio. Tá? Ele não confia no Zema, no Ratinho Júnior, no Caiado. E Eduardo e Michele não iam conseguir fazer essa negociação com o Supremo. Então, o cara que tem esse diálogo com o Supremo é o Tarcísio. Então, quando o Flávio desenha lá o mapa do churrasco, parece que, sim, termina no Tarcísio. Outro sinal importante foi, você começou a vazar tanto coisas para a imprensa aqui, do entorno do Palácio dos Bandeirantes, é, quanto do entorno do Bolsonaro, lá em Brasília. É, Até então, cada vez que você vazava alguma coisa vindo mais no entorno do Tarcísio, todo em torno do Bolsonaro estrilava, protestava, porque o candidato é o Bolsonaro, porque ele está atropelando os fatos, porque o Tarcísio tem outra agenda, dessa vez foi diferente. Tá? Vazou dos dois lados. E você não tem uma negativa tão clara, é claro que o Eduardo Bolsonaro não gostou, mas não tem uma negativa clara do Bolsonaro, muito pelo contrário. Parece que tem uma cooperação maior entre o Bolsonaro e o Tarcísio. Você soma isso tudo e a proximidade da prisão, eventual prisão, eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de posição, tá? É difícil dizer quando o Bolsonaro vai decidir, é difícil dizer quão racional vai ser essa decisão, mas tem um desenho muito racional aqui para ele ir pelo Tarcísio. E tem um timing aqui que ele a priori deveria respeitar, tá? Se quiser otimizar essa decisão. Então, esse período entre a condenação e a eventual prisão me parece ser um período muito crítico. E nesse processo todo, a gente vai ver essa história de essa negociação entre os partidos de centro e centro-direita, com a base bolsonarista e o próprio Bolsonaro andando. Tá? Então, a gente viu os primeiros sinais disso no final de junho. Acho que a gente vai seguir vendo nas próximas semanas, vão ter idas e vindas.
Claramente o Eduardo não está gostando dessa história, é evidente. É, mas se você olhar, e acho que esse é um ponto importante, olha a ênfase que o Bolsonaro deu no discurso aqui da Paulista, para montar uma base importante na Câmara e no Senado, e falou menos em eleição, parece que faz mais sentido, e o Flávio fala isso na entrevista dele também, colocar a família para concorrer ao Senado. Então, Eduardo aqui, Michele em Brasília, Carlos em Santa Catarina e Flávio no Rio. Tá? Ele precisa de uma base importante no Senado, inclusive, para fazer esse jogo de pressão com o STF. Então, parece que as coisas estão começando a dar passos nessa direção. Tá? Não dá para ficar peito aberto esperando isso, mas dá para ter um pouco mais de posição. Então, olha para isso. Está mais perto, está dentro do nosso horizonte de decisão aqui, quando a gente monta portfólio. Olha para o carrego positivo. Então, todo o ciclo global, dinâmica de atividade e inflação aqui, e juros, apontam para essa decisão. Então, o carrego me ajuda muito. Natureza do risco agora está ficando muito parecida, porque quando você pensa em utilities, por exemplo, com a TIR mais amassada, ela depende basicamente de queda de juros reais longos. Mas se os juros reais longos caírem de maneira consistente, o upside de varejo, rental, incorporadoras é muito maior. Então, no fundo, a gente está querendo, a gente está apostando nas mesmas coisas, mas como agora você tem um componente que é crescente, vai ficando maior na carteira, mas que é eleitoral também, a gente acha que faz mais sentido, ainda que o risco da carteira suba, ainda que tenha mais vol, como o horizonte também está um pouco mais curto, da gente ir acrescentando esses riscos, tá? Por isso o movimento, a gente diminui commodities e utilities e vamos mais para esses cases domésticos. Claro que se a gente for ganhando mais confiança, a gente vai ter mais disso, tem espaço para isso, tem que ter, porque essas coisas balançam. Mas acho que faz sentido começar a fazer esse movimento, sim, tá? É isso, pessoal. Para resumir, então, é uma carteira mais doméstica, ainda tem utilities, ainda tem commodities, mas é uma carteira mais doméstica. Está muito vinculada a um carrego muito positivo por causa dessas questões cíclicas, mas tem um upside que me parece enorme, que é a questão eleitoral, que está começando a ficar um pouco mais próximo, e não está no preço, muito longe está no preço, é um mercado que, assim, se precificar bem um risco positivo Tarcísio, a gente está falando de outro patamar de preço completamente diferente. Acho que a gente tem que ter um pouco mais, tá? Beleza, vamos para as perguntas então. Bom dia. A conta corrente e o fiscal podem fazer contrapeso ao juro alto e fluxo externo no real? Olha, a conta corrente eu acho que não. Assim, o que me incomoda mais na conta corrente é o fato do déficit de conta corrente ter subido, porque no fundo a gente está crescendo demais. Então as importações sobem mais do que o sustentável, mais um sinal de desequilíbrio para o lado errado, tá? Eu acho que isso vai melhorando ao longo do tempo. Eu não vejo isso como dominante no movimento de câmbio quando a gente está falando de riscos, assim, do ponto de vista de fluxos financeiros muito maiores, né? Então, rotation de dólar, questão eleitoral no Brasil, juros americanos. Então, menos. O fiscal, eu acho que é uma coisa para, claro, olhar o tempo inteiro. Qual que é o problema do Brasil? Acho que tem coisas boas e ruins aqui. Tem um grande problema do Brasil, é que a gente tem um desequilíbrio fiscal gigantesco, esse governo só fez aumentar, tá? É, Também essa é a grande razão de você ter prêmios ainda tão altos, né? A gente tem 7% de juro real de 10 anos, é importante lembrar isso. É, não tem o menor sinal de que o governo vai endereçar esse tema, pelo contrário, acho que ele vai, dentro do possível, acelerar um pouco mais. Tem limites para isso. Não é fácil mexer em meta de primário, tá? Mas claramente o Lula vai tentar abraçar um pouco mais, já fez, já anunciou algumas coisas, né? Tarifa social, Vale Gás, vai tentar abraçar uma agenda um pouco mais populista.
Eu acho que para a gente saber qual que é a extensão do fiscal, tem que olhar um pouco. Essas próximas semanas vão ser importantes. Se o Congresso vai ser um acelerador para essa agenda mais populista do lado fiscal, ou se vai ser um freio, tá? Para isso, acho que é importante saber se isso que o governo jogou nas mídias sociais agora vai voar, esse balão de saia vai voar ou não, que é o nós contra eles, né? Então, nós que defendemos os mais pobres do Brasil contra os privilegiados de sempre. O governo claramente fez esse discurso novamente, abraçou esse discurso novamente. Tenho minhas dúvidas se isso vai virar grande popularidade para o Lula, bastante dúvida disso. Mas se virar, o Congresso vai deixar de ser uma barreira e passar a abraçar a agenda de expansão fiscal, tá? Então, a gente vai saber isso agora. Vamos pensar o pior cenário. Suponha que o Congresso vai abraçando a agenda de expansão fiscal, esse é o cenário que é contra a gente, para as posições que a gente tem agora. De fato, você expande um pouco mais a demanda, então a gente está esperando desaceleração, essa desaceleração acho que vem, mas fica menor, porque você tem um pouco mais de expansão fiscal, isso é um problema. Dois, você tem riscos fiscais maiores adiante, tá? Por outro lado, se o timing disso for pós-orçamento, e estamos falando mais para o final do ano, talvez no começo do ano que vem, é, até lá talvez a gente já tenha uma definição maior para si. Então, eu acho que o fiscal ele é relevante, mas como você tem uma coisa que pode ser maior do que isso, que na distribuição no tempo, probabilidade, uma probabilidade boa de que isso ocorra antes, o mercado fica mais, eu diria, mais imune a essas deteriorações fiscais. Atrapalha, a gente está olhando, mas ela é muito condicionada a como é que evolui a questão da escolha do Bolsonaro e o risco eleitoral. Se o risco eleitoral positivo entrar nos preços antes, essa questão fiscal vai ser secundária. Tá? Beleza. Foi só essa pergunta aqui hoje. Se ficou alguma dúvida, pessoal, só manda para a gente que a gente responde depois. Obrigado, pessoal. Até o mês que vem, então, estamos por aqui. Tchau, tchau, bom dia.